E aí pessoal, mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente me pergunta, não só pelo YouTube, mas também na minha vida pessoal, que é sobre a relação entre falar inglês fluente, trabalho e faculdade. Assim que eu voltei do Canadá, que estava com o inglês já bem avançado, eu fui convidado para ser professor de inglês na escola que eu estudava, aceitei, e lá eu recebi alguns treinamentos e tal, então eu comecei a trabalhar diretamente com o inglês, né? Isso me ajudou, claro, na minha questão de trabalho, de vida profissional, mas também me ajudou também na parte da fala do inglês também, já que eu tinha que falar todo dia, ainda mais. Só que é importante lembrar que quando você fala inglês, não quer dizer que você tem que ser somente professor de inglês. Existe uma série de profissão, uma série de áreas que você pode trabalhar tendo seu inglês fluente. Isso vai desde a área, sei lá, de humanas até exatas, passando por lidar com pessoas, a lidar com números. Existem áreas que dá para trabalhar com inglês fluente. E é importante lembrar também que toda vez que você vai participar de uma entrevista que você tem no currículo que você fala inglês, você tem que saber falar, porque eles vão te cobrar isso. E também que caso você seja aprovado, as chances de ter um salário ou de ter um aumento, uma promoção dentro da empresa é muito maior quando você tem inglês também. Existem algumas pesquisas que falam que quanto mais você sobe, maior vai ser o aumento. Claro, você está mudando de cargo, mas quando o inglês é presente no seu currículo, isso aumenta ainda mais. Então é importante saber que quando você tem inglês, quanto mais você aumenta o seu salário, o inglês potencializa isso ainda mais. Eu trabalhei como professor de inglês em uma escola, então era a área que eu atuava, a área da educação. Existe uma série de lugares que dá para trabalhar com inglês, né? Desde as pessoas que já são graduadas, aí a pessoa pode vir de acordo com a área específica, né? Por exemplo, atuar em uma multinacional, é claro que vai precisar de inglês. Mas, por exemplo, áreas mais básicas, como por exemplo, trabalhar em hotel, trabalhar em agência de viagem, de intercâmbio, eventos, alguns eventos realmente requerem que a pessoa fale inglês, pois vai lidar com pessoas do mundo inteiro. Então, essas são algumas áreas básicas, por exemplo, né, que requerem o inglês. Além disso, você pode também fazer um curso que seja um pouco focado nisso. Você pode trabalhar, por exemplo, com turismo, fazer um curso de turismo. Não era o que eu estava procurando, então eu vi que não era o que eu queria pela grade do curso. Se você realmente gosta de línguas, gosta de ler, gosta de escrever bastante, você pode cursar letras, poder trabalhar com isso. Ou então, também não era o que eu queria fazer, eu estava dando aula de inglês, eu acabei caindo de paraquedas e gostei, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então você pode fazer também outros cursos e se especializar para trabalhar fora do país, ou pode fazer igual eu, que estou fazendo relações internacionais e lida com todo tipo de contato entre as pessoas do mundo. Aí, toda vez que eu falo que eu faço relações internacionais, muita gente fala assim, você deve viajar pra caramba, o que é isso? O que isso faz? É pra viajar? Eu falei, não, não é pra viajar. Muita gente acha, até entra no curso, eu também pensava que era assim, que fazer relações internacionais significa que vai viajar sempre, todo mês, todo ano, sei lá. Pode ser que o curso dê condição de fazer isso, mas não significa que você vai viajar todo ano a trabalho, ou todo mês a trabalho, né? Relações internacionais, a pessoa também me pergunta, o que isso faz? Vamos lá. Relações internacionais cuida basicamente das relações entre países, pessoas e empresas no ambiente internacional. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que precisa de abrir uma sede fora do país, então eu vou procurar um analista internacional e ele vai fazer a análise de qual que é o melhor país, qual é o melhor cenário para poder fazer essa abertura. Ou então, por exemplo, eu tenho uma empresa no Brasil e eu preciso de recursos externos, né? Então eu preciso, sei lá, ou de mão de obra ou de algum material que seja de fora do país, então eu vou ter que procurar um analista internacional, ele vai ver para mim qual que é o melhor lugar para buscar esse tipo de recurso e aí sim ele vai fazer esse contato. Acontece também na área parecida com o comércio exterior, que ontem, por exemplo, eu tive uma visita ao aeroporto, que a gente vê como funciona, né, a parte de importação e exportação, então lidar com os documentos, a documentação, a papelada, a cobrança de taxa, enfim. Setor público também trabalha muito com relações internacionais. Inclusive, em alguns projetos da faculdade a gente vê a internacionalização de cidades, que é você colocar uma cidade à vista do mundo, né, aparecer para o mundo, que, por exemplo, a cidade precisa de investimento e inovação na área de tecnologia, de educação, por exemplo. Aí vai vir recursos de fora para poder atuar naquilo ali, e ela precisa de um impulso para poder acontecer isso, né? Aí são os internacionalistas, os analistas internacionais, que fazem esse tipo de impulso para pessoas, empresas, cidades, e tudo isso que quer aparecer e se destacar no ambiente internacional. Outro lado importante que a gente trabalha é a questão das ONGs, né? Tem muita ONG internacional que precisa de ajuda de pessoas que entendam o ambiente, né, lá fora, como funciona, e como funciona a relação entre os estados mesmo.
para poder atuar, assim como existem também vários outros tipos de empresas, de organizações que precisam de alguém que entenda o ambiente internacional e como ele funciona, né? Como funcionam as conexões entre os países, entre eles, e como essas conexões devem ser feitas, né? Existe também um tratamento especial, né, atualmente, em questão de guerras, de conflito, né? Lidar com refugiados, lidar com pessoas que vêm de fora, lidar com até mesmo turismo, né? A questão do turismo, de turistas que vêm de fora, às vezes tem alguns problemas em relação à questão diplomática, enfim. Inclusive, a carreira diplomática é uma carreira que muita gente tem interesse em seguir, porque é uma carreira que, financeiramente falando, né? Quando a gente fala de financeiro, trabalhar com diplomacia é assim... geralmente, realmente é um lucro legal, mas eu ainda não sei se eu quero seguir esse caminho, né, do setor público mesmo. Aí muita gente fala, para fazer relações internacionais tem que saber falar inglês? Não, você não é obrigado a falar inglês, mas é recomendável e muito que você fale. Primeiro que você vai precisar no trabalho, para trabalhar vai ser um diferencial quase que obrigatório, né? E sem falar que eu me lembro do meu primeiro dia de aula na faculdade, de aula mesmo, que eu cheguei e o professor passou já 2 livros pra gente ler. Um deles ali em francês, ele falou, olha, esse aqui eu sei que é complicado de ler, quem não conseguir não tem problema, mas esse aqui é obrigatório a ler. Que é um livro que falava sobre conflitos, enfim, e ele era em inglês. Então você tinha 2 opções. Ou você procurava na internet e quase morria de procurar o livro em português, ou então você lia o livro em inglês e ficava traduzindo se você não falasse, né? Então falar inglês nesse caso foi muito importante. Sem falar porque até mesmo as piadinhas na sala, algumas acontecem em inglês. Se você não entende, você vai ficar lá boiando na hora da piada. Da mesma forma também em provas, algumas provas, como eles extraem conteúdo de diversas áreas do mundo, muitas provas, atividades também vão ter conteúdo em inglês. E outra coisa que é muito importante, na hora de fazer trabalho, pesquisa, aí já vai para qualquer curso, né? Qualquer curso da faculdade que você for fazer, é muito interessante ter o inglês, porque na hora que você vai fazer uma pesquisa, se joga em português, você vai ver os resultados que todo mundo acha, todo mundo da sala, do mundo acha para poder fazer esse trabalho. Você faz uma pesquisa em inglês, você consegue ver resultado do mundo inteiro, de artigo publicado no mundo inteiro sobre aquele assunto, e consegue ter muito mais referência daquilo que você precisa fazer. Então o inglês vai ajudar e muito também na hora de fazer trabalho da faculdade. Só lembrar de colocar a referência certinho. Eu acho que seguindo na carreira de relações internacionais, eu consigo ter um leque bem amplo de oportunidades de trabalhar com aquilo que eu tenho interesse, usando o inglês também, que é algo que eu gosto muito, então... eu ainda não me vejo trabalhando qual vai ser a área, qual vai ser a empresa, qual vai ser o tipo de organização que eu vou trabalhar, eu ainda não sei. Mas eu sei que eu estou gostando bastante do curso, para quem pergunta, para quem gosta de saber. Sei lá, a gente trabalha desde lidar com conflito, política, direito internacional, direito público, lidar com questões domésticas, lidar com questões que lidam já diretamente com o mundo internacional. Então, eu estou gostando bastante do curso e assim... Caso você tenha alguma dúvida em relação ao curso de Relações Internacionais, ou então áreas de emprego, de trabalho que tem ou que exigem o inglês, se é obrigatório ou não, pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer responder. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, dê pra tirar um pouco de dúvida, dê pra dar uma clareada na mente aí. E é isso, valeu!